Boa noite a todos. Hoje nós resolvemos fazer como tema o mal da omissão. E esse tema eu escolhi por um motivo assim bem específico. É uma percepção pessoal de que o movimento espírita, de uma forma geral, ele precisa ser um pouco mais incisivo, precisa ser um pouco mais participativo, um pouco mais frequente. Isso só vai acontecer se os espíritas assim o fizerem. Aqui na nossa cidade, por exemplo, na nossa região, nós temos um Conselho Espírita de Unificação, que nós estamos nos reunindo há coisa de uns 3 meses, e que deveria ter um participante ou 2 de cada casa espírita. Que dificuldade que é para fazer com que as pessoas do movimento espírita participem? Que dificuldade é para fazer com que as pessoas das casas espíritas participem das atividades de uma forma geral? Campanha do Quilo, programa da rádio, tem um pouquinho de cara de pau para vir aqui falar algumas coisas, tem vários tipos de atividade. E o que os Espíritos nos falam é que todos, sem exceção, têm alguma virtude, têm alguma coisa com a qual pode contribuir. Os Espíritos nos falam e nós temos absoluta convicção de que isso é verdade. Cada um na sua, cada um dentro do seu, como diz os jovens, cada um no seu quadrado. Mas é importante que a gente procure, de alguma forma, fazer a nossa parte. Por que isso? Se nós fecharmos os olhos e imaginarmos o mundo daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20, não importa. Certo é que eu tenho absoluta convicção de que aqui todos imaginam um mundo melhor, um mundo onde haja felicidade, onde haja alegria, onde a justiça social seja mais presente. Ou seja, todos nós sonhamos com isso, todos nós desejamos isso. E aí é importante nós pararmos para fazer uma reflexão. O que eu, quanto indivíduo, estou fazendo para que o mundo possa ser assim do jeito que eu imagino? Porque às vezes a gente talvez tenha uma falsa ideia de que as coisas vão acontecer assim num passe de mágica, que as coisas vão acontecer porque a espiritualidade vai ajudar. Nos disse Jesus: faça a sua parte, que o céu te ajudará. Ou seja, primeiro nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, o único lugar que o sucesso vem na frente do trabalho é no dicionário. Nas demais partes da vida, sempre precisamos trabalhar para alcançar algum resultado, seja ele qual for. E para que a gente possa construir esse mundo de felicidade, cada um precisa dar o seu quinhão. E antes disso, talvez seja interessante nós pararmos para pensar o seguinte: felicidade. O que é felicidade? Será que a felicidade é uma estação que nós vamos chegar? Eu vou chegar, se um dia eu ganhar na loteria, Douglas, você pode ter certeza que eu vou ajudar muito o Joana de Jardim. As bolsas de Natal, vai ser, sim, Papai Noel serei eu, mas eu tenho que ganhar na loteria primeiro. Se eu não ganhar, Douglas, se eu ganhar na loteria, cara, campanha do Quilo, a gente não precisa mais se preocupar. O dia que eu ficar rico,
Show de bola! A gente está sempre projetando esse futuro para um dia que se assim, será que nós precisamos disso? Será que a felicidade está lá nesse ponto do longínquo que a gente não consegue nem imaginar direito o que é isso? Ou será que a felicidade é uma caminhada? Quando aposentar, hein? Quando eu aposentar, eu vou ter tempo, aí eu vou poder te ajudar, tá bom? Mas o primeiro eu tenho que aposentar. Já aposentou. A gente acaba se dando muita desculpa para que a gente não faça isso, não faça aquilo. E é sobre isso que a gente quer conversar com vocês, para a gente poder fazer uma reflexão. Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou buscando construir essa felicidade? E já adiantando, a felicidade não é um ponto de chegada, ela é uma caminhada. É como se a gente estivesse num trem e ao longo do trem, ao longo da jornada, esse trem fosse parando em várias estações e cada uma dessas estações é um momento da felicidade. Se a gente olhar para trás, é muito comum, principalmente as pessoas um pouco mais experientes, que já estão com seus cabelos brancos, pensar, no meu tempo, como é que as coisas eram boas? Assim, a minha mãe vive falando assim, que o tempo bom era o tempo, aí ela completa, normalmente isso vem lá de 1940, 1950. Eu acredito que isso realmente tenha sido um tempo bom. Mas se nós pararmos para analisar, nós vamos verificar que o melhor tempo que nós temos é o dia de hoje. O ontem já passou, amanhã não sei se vai existir. Então nós precisamos curtir com a melhor intensidade possível o dia de hoje, que é o dia de hoje que nos pertence. O que passou deve nos servir como experiência, como inspiração, como análise, assim, aquilo que nós fizemos de acerto, vamos repetir. Aquilo que nós fizemos e que nos equivocamos, vamos corrigir. Assim, para isso que serve o passado. A gente olhar para lá e corrigir alguma coisa. E o futuro deve ser esse mundo de sonhos, esse mundo de esperança, mas que a gente precisa construir hoje, dentro da nossa caminhada. Eu gosto de trazer um pouco, em alguns estudos, em questões que não são espíritas, mas que, quando a gente analisa, faz perfeita sintonia com a doutrina espírita. A PNL, Programação Neurolinguística, estabelece que para que o ser humano possa ser feliz, ele precisa se realizar em 5 áreas da vida. Quais são essas áreas? Profissional, família, o ambiente, o lazer e ele enquanto indivíduo. Vou explicar rapidamente cada uma delas. O sucesso profissional, a realização profissional, tem a ver com a parte material, tem a ver com ter, é o trabalho como fonte de renda para que o indivíduo possa ter o seu sustento, ter a vida com dignidade. Isso é muito importante. Além da questão do profissional, é importante a questão familiar. Para que o indivíduo possa se realizar plenamente, ele precisa conviver bem dentro da sua família, ele precisa ter um ambiente adequado. Para que ele possa alcançar a felicidade, ele precisa analisar a sua relação em relação ao ambiente, ou seja, à sociedade, ao mundo em que nós vivemos. Quantas vezes nós verificamos, e a imprensa está lotada de informação a respeito, que o indivíduo, ele, assim, tem uma vida profissional realizada, a parte familiar dele é legal, não sei o quê, mas o indivíduo vive trancado dentro de casa.
ele não consegue colocar o nariz do lado de fora porque ele se sente inseguro, porque a sociedade que está ao redor não contribui. E hoje, principalmente nesse mundo de injustiça social que nós vemos, quantas calamidades, quantas coisas ruins a gente vê acontecendo, que faz com que o indivíduo muitas vezes assim, ele começa a ficar preso dentro da casa dele. E aí naquilo que ele fica preso dentro da casa dele, ele perde aquilo que é uma das coisas mais importantes para o ser humano, que é a questão da liberdade. Ele não consegue ir ali na esquina por medo, por coisa assim, e aí ele se sente infeliz por conta disso. É necessário que a gente se relacione no ambiente, que a gente veja, por exemplo, questões que a gente observa hoje, assim, questões climáticas, como é que está tudo descontrolado, assim. Mas o que isso tem a ver com a felicidade? Já pararam para pensar o que seria do mundo sem água? Já pararam para pensar o que seria do mundo assim, um dia que esquenta um pouquinho mais, se tiver o danado do ventilador, se não tiver, assim, gente quase cozinha, assim, então nós precisamos nos relacionar com o meio ambiente, precisamos plantar uma árvore, precisamos cuidar uma árvore, isso faz parte do nosso mundo, do nosso universo, para que nós possamos construir essa tão sonhada felicidade. O indivíduo, para ser feliz, ele precisa estar bem consigo mesmo, tanto no aspecto corpo, quanto no aspecto espírito. E por fim, a parte de lazer, que também é importante. Então são 5 áreas da vida. E a gente precisa se realizar em todas elas, mas igualmente. Não adianta eu ser muito realizado na parte profissional e nada realizado no que diz respeito à questão de família. Assim, eu vou viver de forma desequilibrada. Então ele precisa buscar um pouquinho de cada coisa dessa. Se nós observarmos, nós vamos verificar que o indivíduo que participa ativamente dentro da casa espírita, ele tem a oportunidade de trabalhar em 4 dessas 5 áreas que eu falei. Só a parte profissional que não dá muito para... Aqui você não vai ter nada, muito pelo contrário. Toda reunião que você vier, você vai ouvir ajude na cesta básica, ajude nisso, ou seja, só põe a mão no bolso para tirar, não para colocar. Então essa parte é uma parte da doutrina espírita que pode fazer muito pouco pelo indivíduo. Mas no que diz respeito à saúde física e espiritual, é o carro-chefe da doutrina espírita. No que diz respeito à sociedade, a viver dentro da comunidade, assim, vem para cá, vem campanha do quilo, não sei o que, você vai para fora, você vai ver uma série de coisas, você vai atuar ativamente. Se você vier e trouxer esposa, filho, filha, não sei o que, você vai desenvolver a questão familiar. E cada um dentro da sua realidade. Eu, por exemplo, estou aqui hoje. Se vocês me perguntarem o que eu fiz de mais prazeroso no dia de hoje, é aqui agora. Assim, isso aqui para mim é um lazer, não é obrigação, não é coisa, é gostoso poder vir e contribuir de alguma forma. Então, se você começa a participar dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita, você vai verificar que você começa a se realizar quanto pessoa, quanto indivíduo, e você vai estar construindo ativamente esse mundo melhor. Nós temos um livro que foi lançado em 2010, o nome desse livro é Transição Planetária. Entre outras coisas, o que esse livro nos fala é o seguinte, que o planeta está passando por um período de transformação, vai deixar de ser um mundo de provas e expiações e vai passar a ser um mundo de regeneração. Até aí, tudo bem. Mas tem uma questão que a gente precisa ficar atento, porque segundo os Espíritos, só irão reencarnar nesse novo planeta Terra aqueles Espíritos que estiverem regenerados e compatíveis com esse novo planeta.
com o planeta Terra. Quando eles falam isso, eles não estão dizendo que isso vai acontecer daqui 50 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos. Você não sabe, você não tem nem ideia de quando. Mas que isso vai acontecer, vai acontecer. Mas para a Terra, que tem bilhões de anos, você vai demorar 1 milhão de anos, é pouquinha coisa. Para eles, 1 milhão de anos, para o mundo espiritual, 1 milhão de anos é logo ali. Certo é que isso não vai acontecer, isso está acontecendo. E aí vamos parar para pensar um pouquinho. Somos espíritas. E como espíritas que somos, acreditamos na reencarnação, ok? Ok. Então, se acreditamos na reencarnação, vamos parar para pensar, como é que deve estar a fila de reencarnação lá em cima? As famílias estão tendo mais filhos ou menos filhos? Menos, né? Vocês já pararam para pensar como é que deve estar essa fila lá em cima? Como é que deve ter assim? E aí um dia a gente desencarna. E a gente desencarna e vai chegar lá e fala assim, marcou, entra lá no rabo da fila, ó, lá atrás. E aí eu vou verificar que tem uns 10 milhões na minha frente. E eu doido para reencarnar, para corrigir uma série de coisas que eu deixei de fazer nessa existência agora. Dá para perceber o privilégio que é para nós podermos estar encarnados aqui e agora? O privilégio que é o dia de hoje e o futuro que nós temos pela frente, seja um dia, 10 dias, 100 dias, seja o tempo que for. Porque pode ser que amanhã eu esteja pedindo pelo amor de Deus para me termos 10 anos de existência na vida terrena. E às vezes esses 10 anos está aqui agora. Eu estou tendo essa oportunidade aqui agora. Não importa as lambanças que eu fiz para trás, morreu. O importante é eu analisar o seguinte: o que eu posso fazer daqui por diante para que eu possa construir esse mundo de felicidade. E quando eu falo desse mundo de felicidade, eu não estou falando só da minha felicidade, estou falando da felicidade de todos nós, da felicidade das pessoas que habitam esse planeta que nós vivemos. Então nós estamos diante de uma grande oportunidade e talvez não estejamos aproveitando toda a oportunidade que a vida tem a nos oferecer. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nós temos 10 leis morais, são as leis divinas. Entre essas 10 leis morais, nós temos uma delas, que é a lei de liberdade. A lei de liberdade estabelece o livre-arbítrio de cada um de nós. Essa é a única coisa que nem Deus interfere. Ele não mexe 1 milímetro na liberdade de cada um de nós, de cada um de vocês, na minha liberdade. Se você quiser sair daqui agora e se enfiar debaixo daquele carro lá, Deus não vai fazer nada. Mas o que ele pode fazer, de repente, pedir alguns espíritos lá, mostra lá para o cara que isso aí não é legal, que ele não vai fazer, mas ele não vai impedir. Da mesma forma, sejam as coisas ruins ou sejam as coisas boas. Se nós temos essa liberdade, será que não é mais inteligente da nossa parte fazer as escolhas que sejam positivas? Fazer as escolhas que nos sejam úteis? Fazer as escolhas que vai nos levar a esse mundo de felicidade? Porque se é certo que ele não mexe na lei de liberdade, se é certo que ele não mexe no livre-arbítrio, é certo também que ele não mexe em outras duas coisas, que foi o nosso ponto de origem e o nosso ponto de chegada. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e todos nós vamos chegar ao estágio de perfeição, onde nós encontraremos a tão sonhada felicidade. Mas uma felicidade que hoje não adianta nem a gente falar sobre ela, porque a gente não sabe nem direito o que é. A gente conhece a nossa felicidade, que é a felicidade terrena.
Mas essa felicidade plena, espiritual, nós não sabemos. E nos afirma os Espíritos: vocês não nasceram para ser felizes, mas vocês podem, ainda nessa existência, ser tão felizes quanto possível. Então vamos ser tão felizes quanto possível, vamos buscar essa felicidade. E Deus não altera esse ponto de origem, nem esse ponto de destino. Queiramos ou não queiramos, queiram vocês ou não, todos chegarão a esse estágio de perfeição. Todos, sem exceção. Entretanto, todos têm a liberdade de escolher esse caminho. Esse caminho pode ser uma pista dupla, esse caminho pode ser uma estrada toda sinuosa, esse caminho pode ser uma estrada cheia de buraco, esse caminho pode ser pelo ar, pela terra. Esse caminho, cada um de nós vamos escolher qual é o melhor caminho. O que nós podemos dizer é o seguinte: segundo a física, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se nós temos um ponto de origem e um ponto de chegada, o melhor caminho aqui é o caminho reto. E aí vem Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai chegar lá se não usar os ensinamentos de Jesus. E aí, para nós podermos refletir, vale ou não a pena, em alguns momentos, nós largarmos de mão algumas questões. Quem veio aqui no sábado, na última palestra do mês espírita, uma mensagenzinha que a Sueli deixou aqui para nós. O que é mais importante? Ser feliz ou ter razão? E às vezes a gente fica brigando tanto para ter razão e esquece de ser feliz. Então é importante nós termos em mente o seguinte: que nós fomos criados para essa questão de cuidar dessa questão espiritual. Nós precisamos atender essas leis morais. Quem quiser, assim, duas dicas que nós damos aqui com relação às leis morais, mas não é só ler, não, é ler, é estudar, é engolir, Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está condensado todas as leis morais de Cristo, ou a parte terceira do Livro dos Espíritos, que na verdade é o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro dessa linha nós temos uma bússola para poder nos orientar em relação ao caminho que nós devemos seguir. E uma das coisas que nós podemos ter certeza, que entre tantas coisas é necessário a gente fazer o bem. Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Caridade é fazer o bem, caridade é perdoar as ofensas, caridade é ter indulgência para com as imperfeições dos outros. Ou seja, se você quer fazer caridade, você precisa fazer essas três coisas simultaneamente. Moleza, né? Perdoar é mole, né? Tranquilo. Compreender as imperfeições dos outros, se nós conseguíssemos compreender as imperfeições dos outros, não seria tão difícil nós vivermos em sociedade. A maior causa da dificuldade nossa de viver em sociedade qual é? É de nos relacionar com o outro em função do outro ser diferente de mim. E eu quero que o outro seja igual a ele. Não vou encontrar, mas ninguém, não tem um ser humano, um único ser humano que seja cópia do Marco Aurélio, cópia do Bruno, cópia do Turco. Não existe isso. E a gente quer as pessoas assim, igualzinho a nós. Não é à toa que o Papai do Céu deu a cada um talento diferente. E aí algumas vezes na vida a gente fica assim, a vida não está legal, a vida não está dando um resultado legal, a
nos perguntando o seguinte: que mal que eu fiz a Deus? Alguma vez você já parou para perguntar isso? Que mal que eu fiz a Deus? E os Espíritos nos respondem o seguinte: às vezes você não fez mal nenhum, mas quando é perguntado aos Espíritos o seguinte: para agradar a Deus é necessário só não fazer o mal? E a resposta deles é que não. Que tão importante quanto não fazer o mal é fazer o bem tanto quanto possível. Então, às vezes, quando a gente não está legal e às vezes a gente pergunta assim: que mal que eu fiz a Deus? A pergunta correta não seria que mal que eu fiz a Deus. A pergunta correta seria a seguinte: será que eu fiz todo o bem que eu podia? E quase sempre nós vamos nos dar conta de que nós não praticamos todo o bem que a gente pode, por preguiça, por negligência, por acomodação, por uma série de coisas. Mas a grande verdade é que a gente pode fazer algo mais. Mesmo você esteja fazendo muita coisa, nós podemos afirmar que essa muita coisa ainda tem alguma coisa. Se for igual eu, por exemplo, faz pouquinha coisa, ainda tem muita coisa para poder realizar. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos dentro das obras básicas um livro chamado Céu e Inferno. Se você pegar nessa obra Céu e Inferno, tem um capítulo lá que fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal da Vida Futura tem 33 artigos. São 33 artigos que mostram para a gente o seguinte: o que deve e o que não deve ser feito. E entre esses artigos tem dois que eu vou ler na íntegra, que diz assim, artigo 6º: o bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quanto podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como o bem que deixou de fazer na vida terrestre. Artigo 8º: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como também não há uma única ação meritória, um bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que se constituem tais ações um começo do progresso. Repetindo, muitas vezes nós ficamos nos perguntando que mal eu fiz a Deus. Nós precisamos nos perguntar se eu fiz todo o bem que nós podemos. E aí, é importante nós pensarmos, voltando lá no ponto de origem da nossa conversa. Desculpe, Bruno. Lá no ponto de origem, mas o responsável disso não sou eu, não, é o público. Eu estou atento aqui. Sabe por que é o público? Eu estava ali sentado, estava observando. O pessoal leva muito em conta essa coisa de que os últimos serão os primeiros. Vai todo mundo sentando lá no final. Olha aqui, ó. Ainda bem que chegou uns depois e foi sentando mais na frente, porque no início só tinha gente lá atrás. Eu pensei, caramba, assim, eu fiquei pensando, como é que o Bruno vai fazer com esse negócio aqui? Eu vou ter que ir lá, assim, mas acabou chegando mais gente, ficou menos pior. Bom, voltando aqui à questão do Código Penal da Vida Futura. Você já parou para pensar que um dia você vai desencarnar? Se você não quiser desencarnar, pode morrer mesmo. Eu também não gosto muito não, mas isso é verdade. Mas isso vai acontecer com a gente queira ou a gente não queira. Todos nós vamos, por todos nós vamos acontecer isso. E quando nós desencarnarmos, nós vamos chegar no mundo espiritual. E quando chegarmos no mundo espiritual, o que vai acontecer? Nós seremos analisados. Nós não seremos julgados, nós seremos analisados. Analisados por quem?
Quem é que vai nos analisar? A nossa consciência. Nós mesmos. É a nossa consciência. E aí quando os Espíritos perguntaram para Deus o seguinte: onde está escrito as leis de Deus? A resposta deles: na consciência humana. Quero dizer para vocês que eu não estou falando novidade nenhuma. Tudo que eu estou falando aqui agora está aí na consciência de cada um de vocês. Não é novidade alguma. A única coisa que a doutrina espírita faz é tirar esse conhecimento que está lá nos porões do inconsciente e trazer para a tona. Trazer para a tona. Hoje é dia 2 de dezembro. Guarde essa data, 2 de dezembro de 2019. Quando você chegar lá no mundo espiritual, na tua fita vai estar registrado lá, no dia 2 de dezembro de 2019, eu estive no Joana Diante, foi me falar a respeito disso. E aí você pode dizer, mas eu não lembrava. Você não lembrava, mas dia 2 de dezembro de 2019 você esteve lá. Isso foi falado. Não temos desculpa. Então, por isso que a doutrina espírita, ela acaba sendo pesada. E alguns preferem correr. Mas não adianta correr, porque está tudo aqui na consciência. Então a doutrina espírita, na verdade, ela ajuda, porque ela traz para a tona. E aí nós temos uma oportunidade de, daqui para frente, corrigir e fazermos alguma coisa diferente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre o homem de bem, nos diz o seguinte: o homem de bem, a mulher de bem, é aquele ou aquela que cumpre a lei, justiça, amor e caridade na sua integralidade. Se eu cumpro a lei de justiça, amor e caridade, eu disse a vocês aqui que nós temos 10 leis morais: a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de liberdade, a lei de trabalho, a lei de igualdade. Temos 10. Quem cumpre a lei de justiça, amor e caridade, significa dizer que cumpre todas as demais, sem exceção, inclusive a lei de sociedade. Por que eu falo tanto da lei de sociedade? Porque ela, nesse mundo que nós vivemos hoje, talvez seja o grande desafio para que nós possamos realmente nos unir para praticar o bem. Praticar o bem é fácil? Não. Mas é muito mais difícil eu praticar sozinho. É muito mais fácil eu me unir com vocês, me unir com Joana de Anjos, me unir com as outras casas espíritas, me unir com os evangélicos, me unir com os católicos, me unir com Deus, me unir com Deus e o mundo, para me poder praticar o bem. Mas aí, se eu vou me unir com ele, eu quero que ele faça igualzinho a eu, ele não vai conseguir. Aí fala, não quero. Aí a gente acaba se distanciando um do outro. E se distanciando um do outro, acaba perdendo as oportunidades que a vida nos oferece. Para a gente viver na tal da sociedade, para a gente cumprir a lei da sociedade, entre outras coisas, um negocinho que a gente precisa desenvolver, assim, mas isso é fundamental. Não sei se vocês já ouviram falar na tal de Dona Paciência. Então é ela. Se a gente não desenvolver essa paciência, só que antes da paciência nós ainda precisamos de uma outra coisa que antecede a paciência: a tolerância, a compreensão. Porque eu só vou ter paciência se eu tolerar e se eu compreender, mesmo que o outro esteja de repente num caminho equivocado. Mas se ele está num caminho equivocado, não adianta eu querer assim, dar lição de moral, não adianta eu querer fazer coisas assim, às vezes não é a hora dele. O Douglas falou aqui do atendimento fraterno, do grupo de atendimento de apoio fraterno que a gente faz aos sábados. Uma das coisas que a gente mais conversa dentro do grupo
Não adianta querer fazer com que as pessoas adotem um determinado caminho, seja ele qual for, porque eu acho que esse caminho é melhor, mas às vezes o cara não acha. Mas ele está indo para o fundo do poço, deixa aí. A hora que ele chegar no fundo do poço, ele vai encontrar, vai saber o seguinte: opa, ali não é o meu lugar. E a hora que ele estiver no fundo do poço, precisa ter alguém para esticar a mão e tirar de lá de dentro. O grande problema é quando você começa a entrar no fundo do poço junto com essa pessoa. Aí começa a ficar dois no fundo do poço. E se você não tiver paciência, se você não tiver compreensão, se você não tiver tolerância, acaba que muitas vezes a coisa acaba indo pelo caminho equivocado. Então, para que a gente possa praticar o bem, para que a gente possa não ser omisso, em determinados momentos a gente precisa falar não. Em determinados momentos a gente precisa usar da misericórdia para com o outro, e se mesmo que o outro esteja indo para o fundo do poço, foi a opção dele ou dela. Sim. Então a gente precisa estar trabalhando isso permanentemente. Conforme eu disse a vocês, na justiça terrena, a gente está muito acostumado com um juiz que determina. O juiz julga, ele condena, ele absolve, ele abranda a pena. Assim. A justiça divina ela é diferente. E por isso é que a gente precisa, entre tantas coisas boas que a gente tem para fazer, vocês já pararam para pensar se todas as pessoas do planeta, não quero dizer, nem quero dizer que sejam espíritas, se todas as pessoas do planeta acreditassem na reencarnação, acreditassem que nós iremos pagar por aquilo que nós fizemos, ou nós iremos receber também por aquilo que nós fizemos. Simples assim, lei de causa e efeito. Será que nós teríamos tanto político corrupto igual nós estamos vendo nesse planeta, nesse país? Não precisamos nos preocupar com como é que vai ser a condenação dele, não. No momento oportuno, vai pesar e vai pesar forte. Não é a mão do juiz, não, da consciência dele. Não precisamos nós querermos ser os algozes, os juízes, condenar, entrar em... Não precisamos nada disso, porque no momento certo as coisas irão acontecer. Então, se nós tivermos pelo menos a grandeza de, em determinados momentos, discutir, costumo dizer, já disse isso aqui algumas vezes, eu tenho uma grande amiga, mas uma amicíssima, e ela é pastora evangélica. E de vez em quando ela me cutuca com o negócio de religião. Assim, quando eu falo que ela me cutuca, ela me pergunta e eu começo a responder assim. E as discussões que normalmente a gente não chega a um consenso é porque eu sempre caio na questão da reencarnação. Não, assim, o dia que você conseguir me explicar por que acontece, assim, a criança que nasce aleijada, a criança que nasce superdotada, o indivíduo que nasce com defeito na perna, e num Deus que é justo, o dia que você conseguir me explicar isso, sem falar da reencarnação, eu posso até parar para pensar no mundo sem reencarnação. Enquanto eu não conseguir entender isso sobre outra ótica que não seja a ótica da reencarnação, vale isso para mim. Para ela não acredita, mas a sementinha está lá plantada. E eu acredito que cada vez que nós estejamos fazendo isso, nós estamos fazendo bem, por pequenas coisas que sejam. Então nós não precisamos fazer grandes coisas para que a gente possa praticar o bem. Não. Está aqui, ó. Qual é o bem dele hoje? Trazer a máquina
É o que ele faz. Toda semana. Toda semana. Toda semana. Aí eu não quero falar? Não gosto de falar. Mas vou ali, faço o meu trabalho e pronto. Beleza, joia. Então nós descobrimos o seguinte: qual é a minha parte, qual é o meu quinhão nesse mundo que nós estamos vivendo. Para terminar, gostaria de dizer para vocês o seguinte: todos nós, todos sem exceção, temos alguma coisa a fazer. O seu desafio é você analisar o que você, quanto indivíduo, pode fazer nesse mundo que nós estamos vivendo. Nesse mundo que nós estamos vivendo, para que a gente possa construir um mundo de felicidade. Com pequenas coisas, com médias coisas, com grandes coisas, cada um dentro do seu universo, cada um dentro daquilo que ele pode e que ele tem condições de fazer. Algumas vezes a gente acha que o mundo está caminhando para um abismo. Eu de vez em quando ouço a minha mãe falando, eu falo assim da minha mãe porque é a pessoa que eu tenho de referência assim, dessa coisa assim, do mundo que ela diz que era melhor e que hoje é pior. Como eu não vivi esse outro mundo, então não sei, eu sei o que eu vivo hoje. Será que o mundo está piorando mesmo? Vamos pensar? Há pouco mais de 100 anos, nós tínhamos no Brasil a escravidão. Se tiver escravidão hoje, o que a sociedade acha? Rechaça. Isso é sinal de evolução. Há algum tempo atrás, nós tínhamos o trabalho infantil. Hoje não temos mais. Há algum tempo atrás, nós tínhamos a violência contra a mulher sendo praticada assim, sem qualquer consequência. Hoje ela ainda é praticada, mas a sociedade já começa a questionar uma série de coisas. Então o que nós estamos verificando é que o mundo está evoluindo sim. Determinadas coisas que eram concebíveis há alguns anos atrás, hoje não são mais. Na época da escravidão, se falasse lá para o senhor da fazenda de que o escravo dele era uma pessoa igual a ele, não, isso não existe. E realmente para ele não existia. O mundo dele era um outro mundo completamente diferente. Aí ele estava errado? Não é que ele estava errado, era o costume daquela época. As coisas precisam ir acontecendo e a gente vai vivendo a evolução e vai vendo as coisas serem modificadas. Para isso é preciso ter paciência. Paciência para esperar o tempo das coisas acontecerem. E aí o que a gente pode de antemão afirmar é o seguinte: que todos nós, todos sem exceção, podemos fazer a nossa parte. A doutrina espírita, ela não veio inventar nada. A doutrina espírita não inventou reencarnação. A doutrina espírita não inventou a questão do corpo. Assim, quando foi perguntado aos espíritos qual a razão pela qual o mal se faz muito presente na nossa sociedade, alguém saberia dizer? Por que a gente liga a televisão e tem mal toda hora? A gente liga jornal, só tem notícia ruim. A gente abre o jornal para ler, só tem desgraça. E a resposta dos espíritos foi: porque o mal é inteligente, é astuto, e o bem é omisso. O bem é silencioso. Então, onde existe o mal, na verdade está faltando o bem. O bem está presente.
Então, quando nós falamos do mal da omissão, o maior mal que a omissão faz é justamente deixar com que o bem fique quieto, fique silencioso. E aí a gente vai procurar os jornais com mais notícias sangrentas, a gente vai procurar tudo assim. E eles só fazem isso porque isso vende, porque isso dá ibope. O dia que todo mundo parar de assistir coisa ruim, eles vão procurar coisa boa para publicar, porque ninguém quer ouvir coisa ruim. Mas hoje a nossa sociedade ainda carece disso. Quer ver um exemplo? Vamos aí numa pista. Tem um acidente grave. E aí nós vamos verificar o seguinte: um engarrafamento enorme. Por que ele tem esse engarrafamento enorme? Todo mundo quer ver. Quer ver o acidente. Quer ver quem morreu. Se bobear, quer parar o carro, filmar, assim, a gente tem um prazer meio que mórbido com determinadas coisas. Então, assim, talvez aquilo ali era só você passar e fazer uma prece para aquele indivíduo, que os espíritos possam iluminar aquele. Assim, o que você tem para fazer naquilo ali? Que diferença vai fazer se você olhar, não olhar, fazendo? Não faz nada. Só serve para tumultuar o trânsito todo. Mas e a curiosidade que não deixa a gente passar? Finalizando, mensagem de Tiago no Evangelho, na Bíblia, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mensagem de Tiago na Bíblia. Isso não é coisa de espiritismo não, tá? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, lá atrás, muito antes da doutrina espírita, já era assim. O que a doutrina espírita está trazendo é um pouco de esclarecimento, assim, por que fazer o mal é tão ruim quanto deixar de fazer o bem. Assim, então hoje nós temos um esclarecimento à luz da doutrina espírita de que nós amanhã poderemos ser responsabilizados não apenas pelo mal que fizemos, como pelo bem que deixamos de fazer. Cada um então que faça a sua reflexão, que faça a sua análise e quiçá daqui a algum tempo, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21. Hoje nós temos 21 pessoas aqui dentro. Quem sabe seremos 21 trabalhadores afinco no trabalho do bem. Seja ele onde for, seja ele da forma que for, mas que a gente precise fazer a nossa parte. Muita paz e que Jesus nos abençoe.